E aí, pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem, bem de saúde, não tenham enlouquecido ainda com a quarentena. Vamos prosseguir aí por nossos roteiros. Agora nós vamos falar do roteiro 9, né? Vamos falar sobre contrato a termo. E para começo de conversa, nós temos que falar o que seria termo, né? Porque vocês já ouviram essa palavra, termo, tanto em processo quanto em direito civil. No direito civil, vocês viram termo com a conotação de tempo, né? No sentido de ser, vocês sempre ouviram aquela ideia de termo inicial, termo final, quando começa e quando termina. Né? No processo, vocês já ouviam com outra conotação, com a conotação de materialização, né? Você tem um depoimento pessoal que é oral, daí você reduz a termo, ou seja, coloca no papel, coloca nos autos eletrônicos, reproduzido por escrito. Enfim, no nosso caso aqui, como nós estamos em direito material do trabalho, nós vamos usar a concepção da palavra termo igual do direito civil e não do processo civil. A ideia de termo aqui para a gente é uma ideia temporal, né? De termo inicial e de termo final, momento que começa e momento que termina. E como o nosso estudo é sobre o contrato de emprego, então nós estamos falando sobre a marca temporal do contrato de emprego. Já havíamos comentado aulas atrás que, pelo princípio da continuidade, a presunção é de que todo contrato de emprego é por tempo indeterminado, ou seja, você sabe o termo inicial, sabe quando começa, mas não sabe quando vai acabar. Só vai saber qual a data que vai acabar esse contrato quando você realmente terminar esse contrato. Bom, essa é a nossa regra, porém essa regra admite exceções, né? E não é só a CLT que excepciona essa regra. Há várias leis que excepcionam essa regra, que trazem para a gente situações de contrato de emprego por tempo determinado. Então, a gente poderia ficar aqui estudando vários deles. Né? Nós temos contratos de desportistas, temos contrato de artistas que podem ser a termo, temos vários. Mas nós vamos focar aqui apenas em alguns. Né? Os que eu considero aqui um pouco mais relevantes por serem aqueles que estão em quase qualquer livro de direito do trabalho. Tá? Não dá para a gente fazer um estudo sobre todos, senão a gente ficaria o semestre inteiro estudando isso. Beleza? Lembrando também que eu não vou esgotar o tema de contrato a termo com vocês, porque a terminação dos contratos a termo nós vamos analisar lá no semestre que vem, quando nós chegarmos a falar de extinção dos contratos de emprego. Tá? Então, a questão de terminação e efeitos nós vamos deixar para o semestre que vem. Hoje a gente só vai conhecer mesmo e saber de algumas regras específicas desse tipo de contrato. Ok? Então, quando eu falo contrato a termo, eu estou falando daqueles contratos em que eu entro sabendo o dia que eu entrei e já sabendo o dia que eu vou sair. Certo? O que vocês mais conhecem disparado é o contrato de experiência, né? Vamos fazer essa experiência 60 dias. Você começa hoje, você já sabe que daqui a 60 dias pode ser que você não continue. Né? Ele pode ser renovado por prazo indeterminado, inclusive? Pode, mas a princípio ele termina daqui a 60 dias. Você já sabe quando começa, já sabe quando termina. Isso é um contrato a termo. Tá? Ah, professor, posso falar então que o contrato a termo é um contrato por prazo determinado? Aí é que tá. Ele é, mas tecnicamente falando, o mais correto é realmente falar contrato a termo. Porque entre os contratos a termo, nós temos algumas espécies. Uma delas é o contrato por tempo determinado da CLT. Tá? Mas o contrato do temporário, por exemplo, ele é um contrato de tempo determinado, mas não é o previsto na CLT. O que vocês têm que tomar cuidado com essa questão da fala, né, da palavra a ser utilizada, é que tempo determinado, contrato por tempo determinado, é um gênero. Você pode usar esse termo, ou então contrato a termo, pode até usar. Mas muito cuidado com a ideia do temporário. Tá? Porque temporário é um tipo de contrato a termo. Mas nem todo contrato a termo é temporário. Só vai ser temporário aquele contrato que estiver que preencher os requisitos da Lei 6.019. Nós já comentamos sobre ela em outras aulas, inclusive na de terceirização. Tá bem? Então, fiquem com essa ideia. Gênero, contrato a termo, contrato por prazo determinado. Espécies, várias. Temos CLT. Dentro da CLT mesmo a gente tem mais de uma, né? O aprendiz é um contrato a termo. A CLT tem um artigo, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que é um contrato a termo também. Nós temos
o temporário, que é um contrato a termo. Na lei dos rurais, nós temos dois tipos de contrato por tempo determinado, certo? Então, nem todo contrato por prazo determinado é temporário, mas todo temporário é prazo determinado. Por quê? Porque o temporário é uma espécie de prazo determinado. Beleza? Então, com relação ao linguajar, só tomar cuidado com esses dois nomes. Beleza? Então, para começar a falar, vamos falar aqui de alguns tipos, né, e requisitos para que o contrato seja por prazo determinado. Começando aqui pelo artigo 443 da CLT. O artigo 443 da CLT, ele traz para a gente alguns tipos de contrato por tempo determinado. Né? Não tem um só aqui, não. É que, na verdade, a gente vai lidar com eles basicamente da mesma maneira. Mas nós temos várias hipóteses aqui. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem sobre esse artigo é que ele, na verdade, ele traz meio que um panorama regra, tá? Que vai ser utilizado para todos os contratos de tempo determinado, mas lógico que cada contrato, e a CLT, na verdade, né, traz um panorama geral, mas que os outros que nós vamos falar depois, que são específicos, vão ter também questões específicas a seguir. Tá? Mas o que eu queria que vocês entendessem basicamente é o seguinte: contrato para ser por tempo determinado, ele tem que se justificar. Como assim se justificar? Não dá para você fazer um contrato por tempo determinado porque quer. Tá? Ele tem que ter justificativa. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, pelo princípio da continuidade, presume-se que todo contrato é por tempo indeterminado. Presume-se que a pessoa tem fome sempre, e não só um mês, só 2 meses. Né? Então, a determinação do prazo, ela é, entre aspas, vista com maus olhos pela legislação. Mas a legislação não é besta. Ela sabe que tem situações da vida que não tem como você fazer contrato por tempo indeterminado. Então, se você conseguir justificar que naquela sua situação o contrato não poderia ser por tempo indeterminado, né, que ele traria muita desvantagem para todo mundo, que não é uma situação que demandaria algo muito longo em questão de tempo, aí sim você pode fazer um contrato por tempo determinado. É por isso que toda vez que a gente tem um contrato por prazo determinado, que ele é celebrado de maneira fraudulenta, ou seja, que ele não era para ser determinado, a consequência lógica é transformar esse contrato em tempo indeterminado. Beleza? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos ao artigo 443 para conhecer alguns desses tipos. Olha o caput. Contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Vamos falar do intermitente depois, se ele é determinado ou indeterminado. Parágrafo 1º. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Só nesse parágrafo primeiro nós temos 3 hipóteses de contrato por tempo determinado. Vejam bem. Trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado. Qual é o trabalho que, para eu ter aquele tipo de contrato, eu sei que tem que ter um termo prefixado, ou seja, eu sei que tem que ter um final já, na hora que eu contrato, já tem que ter um termo final. O mais claro exemplo para vocês aqui talvez seja o contrato de experiência. Como é que eu vou falar? Vamos fazer um contrato de experiência comigo? Vamos, por quanto tempo? Sei lá, deixa ver, vamos ver. Isso não é experiência, né, gente? Experiência tem que ter termo pré-fixado. Beleza? Tem outros exemplos também. A gente vai falar de outros depois. Um contrato de prazo determinado de termo pré-fixado, por exemplo, é quando você tem um funcionário que entrou de férias e você contrata outro para ficar no lugar dele nas férias. Quer dizer, você já avisa o cara, olha, você só vai ficar aqui enquanto o outro não voltar. Então, para você trabalhar aqui para mim, eu tenho que determinar já o final do prazo do seu contrato. Beleza? Mas olha, isso daí não é caso do temporário? É também, mas a CLT também permite que você faça isso diretamente com o empregado. Beleza? Outro que seria também que o prazo pré-fixado, que dependeria de termo pré-fixado, seria, por exemplo, quando você chama a pessoa para fazer uma obra, né? Pô, ninguém quer contratar um engenheiro, um pedreiro, um arquiteto para fazer uma obra
de tempo indeterminado? Normalmente, se você vai contratá-lo como seu empregado, você já quer que ele te dê o tempo que ele vai levar a fazer a obra, né? Então, esse tipo de contrato depende de um termo pré-fixado, beleza? Enfim, tem vários exemplos. O outro tipo que está aqui no parágrafo primeiro seria da execução de serviços especificados. Aqui também nós temos vários exemplos. Você tem, por exemplo, o seguinte, imagina a obra, vamos voltar para a obra. Imagina que você está lá, contratou um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro para serem seus empregados para fazer uma obra X. Tá? Sei lá, você é uma construtora. Aí você contratou esses camaradas e esses são os seus empregados normais, de tempo indeterminado, contrato e tudo mais. Só que nenhum deles sabe fazer um tipo de acabamento que o seu cliente quer. E aí o que você vai fazer? Você vai contratar um empregado por tempo indeterminado para fazer um acabamento que nunca pediram para você fazer. É a primeira vez. Aí você vai contratar por tempo indeterminado? Não. Você vai procurar um camarada que faça isso, vai falar assim, olha, o seu serviço é especificado, é só para fazer esse tipo de acabamento, tá? Quanto tempo você leva? Ah, um mês. Beleza, então vou te contratar como meu empregado por um mês para você fazer esse acabamento. É um serviço especificado. Beleza? Depois que ele fizer, provavelmente você nunca mais vai fazer aquilo de novo, a não ser que outro cliente te peça. Mas nem é uma coisa que te pedem normalmente. Beleza? Então, isso se justifica, né? Isso faz com que se justifique a contratação por tempo determinado. Beleza? Serviço especificado. Terceiro caso aqui, realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. A gente tem vários exemplos, né, pessoal? Imagina, lembra da Copa aqui no Brasil? Copa dura um mês, né? Imagina que os hotéis precisam de muita gente para trabalhar porque sabem que vão lotar por causa da Copa. Aí eles contratam empregados só para trabalhar por um mês, para acrescentar a galera que eles já têm de empregados normais. Osório, isso não é um caso também lá do temporário? Né? Aquele negócio de, antigamente falava acréscimo extraordinário de serviço, agora fala demanda complementar de serviço? Mas, como eu disse, a CLT também permite que você faça isso diretamente com os empregados. Não sei se vocês lembram, eu já havia falado para vocês, esse é um dos motivos de nós quase não termos trabalho temporário no Brasil, certo? Que vale muito mais a pena, na maioria das vezes, você contratar diretamente uma pessoa do que contratar por uma terceira pessoa, com o intermédio de uma terceira pessoa. Beleza? Mas voltando aqui, né? Natal. Minha loja precisa de mais uns 2 vendedores, porque enquanto não passar o Natal, isso daqui vai bombar de gente. Beleza, então você contrata por tempo determinado. É um período suscetível de previsão aproximada, você já sabe quando que vai acabar. As compras vão acabar ali mais ou menos dia 1º de janeiro, já não vai ter mais isso. Então, de contrato de novembro até dezembro. Não tem problema nenhum. Isso é plenamente justificável. Beleza? Então, a gente tem vários exemplos aqui que a gente pode dar. Continuando então, o parágrafo 2º, como eu já falei para vocês, né, a regra é que os contratos sejam por tempo indeterminado. Então, se você quiser contratar por tempo determinado, você tem que comprovar que a sua situação é essa, né? É uma situação específica, é uma situação que não depende de muito tempo, né? Então, você tem que, vamos dizer assim, convencer de que aquilo realmente é um serviço para tempo determinado. Convencer quem, Osório? Convenceu o empregado, convenceu o juiz, se isso daí for reclamado na justiça, convenceu o Ministério do Trabalho, se você for investigado, agora Ministério da Economia, né? Certo? Então, vamos lá. Parágrafo 2º ele fala, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando. Percebem como que ele faz um corte, né? Ele fala, só vai ser válido se você justificar um dos casos aqui embaixo. E aí vai. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Já tinha dado exemplo para vocês, um pedreiro, quando ele vai fazer uma obra específica. Atividades empresariais de caráter transitório. Né? O que seria uma atividade empresarial de caráter transitório? Eu coloquei para vocês até no roteirinho de vocês aí, né? Imagine um analista de sistema que cria um sistema novo de RH, daí você quer contratar esse camarada para implantar esse sistema na sua empresa, nas suas filiais. Aí ele pede para você, sei lá, 3 meses para fazer isso tudo, implantar, ensinar a usar. Beleza, você contrata ele para ser seu empregado por 3 meses, ele acabou de implantar, acabou de ensinar, vai acabar o contrato dele porque você não precisa mais que ele continue ali, certo? Então, atividades empresariais de caráter transitório. Né? Normalmente pessoas que vão fazer manutenções longas, né, de bastante tempo, você chama ele para aquela manutenção, quanto tempo você leva para fazer a manutenção num alto forno que fica ligado a 10 mil graus? Leva uns 3 meses. Beleza, então eu te contrato como meu empregado por 3 meses só para essa manutenção, que é transitória. Depois que você fizer a manutenção,
vai voltar a funcionar, eu não preciso mais do seu serviço. Beleza? Então isso tudo, pela CLT, é justificável. Concorde você ou não, mas pela CLT é justificável. Ok? E por último, o contrato de experiência, a letra C. Né? O mais comum de nós conhecermos de contrato de experiência, a gente sempre ouve exemplos desse tipo, é o empregado doméstico. Né? O empregado doméstico, ele é uma pessoa que ele vai entrar dentro da sua casa normalmente, né? Ou pelo menos no seu ambiente familiar. Então tem que ser uma pessoa que te inspire confiança. Né? Se ele não te inspirar confiança, não adianta, você não vai dar certo com esse empregado. Então, muitas vezes, o contrato de experiência é o primeiro contrato do empregado doméstico, até para saber se realmente a interação entre vocês vai valer a pena, certo? Bom, então esses eram os casos da CLT. Tem outros na CLT, como eu já falei para vocês, por exemplo, o aprendiz, mas o geral, regra geral, é esse 443 que nós acabamos de falar. Beleza? Outro tipo de contrato a termo, de contrato por prazo determinado, é o que nós já falamos várias vezes dele, que é o contrato temporário, da Lei dos Trabalhadores Temporários, a Lei 6.019/74. Ele vai ser aplicado naqueles dois casos, substituição de pessoal permanente, né, substituição transitória de pessoal permanente e demanda complementar de serviços. E aí eu comentei com vocês que a gente ia comentar um pouco mais sobre esse tipo de trabalhador. E no finalzinho desse roteiro, inclusive, vou trazer algumas curiosidades sobre temporário para vocês, tá? Mas a primeira delas está logo aqui. Estou seguindo o roteiro com vocês. O contrato dos temporários, né, para ele existir enquanto contrato de prazo determinado regular, ele tem que ser necessariamente estipulado por escrito. E aí, nem que seja na própria carteira de trabalho, mas tem que estar escrito lá que é contrato temporário na forma da lei, né, 6.019. Então, o artigo 11 da lei 6.019 é claro, ele diz: o contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados, colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente, será obrigatoriamente escrito e dele deverão constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei. Beleza? Então, nem que seja na carteira de trabalho, você tem que colocar, olha, contratado sob o regime da Lei 6.019, alguma coisa nesse sentido. Na carteira de trabalho tem um espacinho lá, anotações gerais, você pode anotar lá, certo? Mas, de qualquer maneira, isso tem que ficar registrado. Beleza? Tem que ser por escrito. Ao contrário da maioria dos contratos, né? A gente viu lá o 443 falando que o contrato pode ser por tempo determinado ou indeterminado, verbal ou por escrito, tácito ou expresso, né? Então, se for temporário, não. Se for temporário, tem que estar escrito. Beleza? Outro caso que eu queria apresentar para vocês, esse a gente não chegou a comentar, embora nós já tenhamos comentado da lei desses trabalhadores, que é a lei dos trabalhadores rurais, é o caso do rural safrista. É porque na roça acontece uma coisa que não faz sentido você ter um empregado o ano inteiro para certas atividades. Principalmente quando a gente fala de colheita, quando a gente fala de agricultura. Por quê? Porque a agricultura ela vai se desenvolvendo e cada produto tem um período de fertilidade diferente. Cada um tem um período de cultivo, de plantio diferente, certo? Então, por exemplo, o café, ele normalmente você planta, né? Faz desbrota, coloca o, como é que se diz? Coloca o adubo, né? Você vai adubar, daí depois que você aduba, você vai fazer a colheita, né? Depois que ele cresce, tudo mais, dá o pé, tudo mais, você vai fazer a colheita. Só que o café, ainda mais dependendo de que café você está falando, muitas vezes ele dá muito café em um ano, no outro ano ele já vem menos carregado. Por quê? Porque é o período que normalmente se chama de entre-safra. Né? A safra é esse período que vai desde o preparo do solo para o plantio até a colheita. Né? E nesse período você tem trabalho, né? Tem muita coisa para fazer. Porém, depois que você colhe, o produto, dependendo de cada produto, cada um tem uma entre-safra diferente, ele entra na entre-safra, ou seja, é um período que ele precisa de um descanso para voltar a dar fruto. Né?
Então você tem nesse período uma pouca produtividade, você tem uma, ou às vezes nenhuma, dependendo do produto, de maneira que você não precisa de empregado para esse período. É um período que você tem que deixar a terra descansar. Não tem o que fazer. Então não teria por que você ter trabalhador o tempo todo, o ano todo, né? Porque você fica com ele no tempo de safra, mas no tempo de entre safra você vai pagá-lo para não fazer nada. Então não tem sentido, beleza? Daí a própria lei dos rurais, diante desse contexto, trouxe para a gente a ideia do rural safrista, né? Da possibilidade de ser contratado por tempo determinado. O parágrafo único diz: considera-se contrato de safra o que tenha a sua duração dependente de variações estacionais da atividade agrária. Né? Ou seja, você vai contratar a pessoa para trabalhar para você na safra, por contrato de safra, dizendo o seguinte: olha, eu quero que você trabalhe para mim na colheita, eu quero que você trabalhe para mim a safra inteira, eu quero que você trabalhe para mim na desbrota, enfim, em algum tipo de serviço necessário durante a safra. Aí você faz o contrato, já prevê qual é o tempo de fazer a desbrota, qual é o tempo de fazer a colheita, enfim, o serviço que você vai contratar. Daí você contrata só naquele tempo, por tempo determinado, para ele trabalhar. Beleza? Aí o que vai acontecer? Na entre-safra, nos outros períodos que você não precisa do serviço dele, realmente você não vai precisar ficar pagando, porque o contrato foi por tempo determinado e, portanto, já se extinguiu depois que ele termina o serviço dele. Beleza? Sobre essa classificação do que seria o conceito, né, de safra, a gente percebe ele num decreto, decreto 73.626/74, artigo 19, fala o que seria safra para a gente. Ele diz que a safra é exatamente o que eu havia falado para vocês, é o momento que vai desde o preparo do solo para o cultivo até a colheita. Beleza? Depois que você colhe, normalmente o produto entra na entre-safra, que é o momento que você tem que deixar a terra descansar, portanto, não faz muito sentido você ter trabalhador nesse momento. Ok? Trabalhador assalariado, né? Não faz tanto sentido. Ainda nos contratos rurais, nós temos um outro tipo de empregado por prazo determinado. Tá? Esse daqui, na verdade, falar dele para vocês é um pouco difícil para mim, porque vocês ainda não tiveram direito previdenciário. Mas eu vou aqui dar uma pincelada. Na verdade, direito previdenciário já é até o nome errado, né? Seguridade social, vamos falar de uma forma mais correta. Mas eu vou dar uma pincelada com vocês sobre quem é o produtor rural a que faz menção esse artigo 14A. Tá? É porque é o seguinte, lá na Lei de Benefícios Previdenciários e também na Lei de Custeio da Previdência, que são as leis 8.212 e 8.213, existe a previsão de uma pessoa que é um segurado chamado segurado especial. Esse segurado especial é um camarada que ele não tem empregado, ele não paga INSS, mesmo assim ele se aposenta. Beleza? Ele não é empresário, ele na verdade vai trabalhar em economia familiar. Ele vai trabalhar ou com atividades artesanais e de pesca ou com agricultura e pecuária dentro de um terreno pequeno que a lei traz para a gente que seria até 4 módulos fiscais. Esses módulos fiscais eles vão variando de estado para estado, tá? Mas é um terreno relativamente pequeno e que tudo que é produzido ali por esse camarada e pela família dele é apenas utilizado para a subsistência da família. Aquilo ali não dá lucro, aquilo ali não faz o cara virar empresário, não faz o cara ficar rico, nada disso. É só para a família conseguir se manter, beleza? É para a família ter sustento suficiente para se manter. Nesse caso, nesse tipo de economia familiar, a lei de previdência, as leis, né, no caso de previdência, elas proíbem que esse camarada tenha empresa, proíbem que esse camarada tenha atividades lucrativas, proíbem com finalidades lucrativas, né? Eles proíbem que ele seja empregado, que ele tenha empregado. Por quê? Porque senão isso seria uma fraude ao INSS, já que esse cara é um cara que não paga INSS e mesmo assim vai acabar se aposentando e recebendo dinheiro do INSS, né? Daí vocês vão ver comigo aqui que para você ser um empregado desses que eu estou dizendo, isso é um pouco estranho, porque o empregado que eu vou dizer aqui agora, ele é empregado desse produtor rural. Mas, Osório, você não falou que esse produtor rural não pode ter empregado? Aí é que tá, não pode. Mas existe uma exceção, porque é o seguinte, muitas vezes esse cara vai trabalhar em regime de economia familiar, ele só tem ajuda da família.
e muitas vezes ele tem uns períodos, né, na colheita, no plantio, que ele vai precisar de ajuda. E são períodos curtos. Por isso que a lei tanto a lei previdenciária quanto a lei trabalhista dos empregados rurais permite que esses camaradas tenham funcionários que vão ajudá-los apenas nesses pontos específicos. Tanto é que eles são chamados de trabalhadores contratados por pequeno prazo. Né? Vocês vão ver que, inclusive, só pode ser de até 2 meses por ano esse contrato. Tá? Então, é um contrato muito, vamos dizer assim, burocrático mesmo, porque ele tem que ser analisado de uma maneira que evite evite qualquer tipo de tentativa de fraude à Previdência Social. Tá? Evite a descaracterização desse produtor rural como segurado especial. Beleza? Então, vamos ver aqui o artigo 14A, que traz esse trabalhador do rural por pequeno prazo. Né? 14A. O produtor rural, pessoa física, poderá realizar a contratação de trabalhador rural por pequeno prazo, para o exercício de atividade de natureza temporária. Percebam que tem que ser a natureza temporária. Por exemplo, só a colheita. A colheita aqui vai durar 2 meses. Então, só esses 2 meses. Beleza? Vou fazer só, eu tenho que fazer um plantio aqui, eu tenho que cavar cova ainda para plantar, semear o adubo em cima depois, não sei o quê. Quanto tempo leva? 3 semanas. Então, o contrato só para essas 3 semanas. Basicamente isso. Tá? E aí vocês vão ver que, continuando nesse artigo 14A, o parágrafo 3º, ele traz uma burocracia gigante para você poder cumprir. Por quê? Porque para você conseguir cumprir isso tudo, você só consegue se realmente você for um segurado especial. Acho que a ideia da lei era essa, tá? Para evitar qualquer fraude à Previdência. Então vamos lá, parágrafo 3º. O contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado mediante a inclusão do trabalhador na GFIP. GFIP, para quem não sabe, é a guia do FGTS, tá? É uma guia que é um pagamento que é feito para o FGTS. Então você tem que incluir esse camarada na GFIP, né? Nessa guia, para que ele seja um trabalhador que vai receber FGTS, até porque é um dos direitos dele. Tudo bem? Na forma do disposto no parágrafo 2º deste artigo. E 1. Mediante a anotação na carteira de trabalho, isso já era um pouco óbvio, né? Mas o curioso é o seguinte: mediante anotação na carteira de trabalho e em livro ou ficha de registro de empregados. Então tem que ter esse livro, né, ou ficha de registro de empregado. E mais, não adianta só anotar a carteira de trabalho. Olha o 2. Mediante contrato escrito. Osório, a carteira de trabalho já não é um contrato escrito? Sim, mas você tem que fazer um outro contrato. Né? Papel mesmo, você tem que imprimir papel, um contrato escrito para dizer que ele é um trabalhador de pequeno prazo, tem que ser em 2 vias, um para cada parte. E neste contrato tem que constar, letra A, autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva. Olha como é que é difícil você conseguir realmente se enquadrar nessa ideia do trabalhador de pequeno prazo. Né? Você tem que ter um sindicato rural forte com acordos coletivos firmados ou convenção coletiva firmada naquela região. Letra B. Identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será realizado para indicação da respectiva matrícula. Por que essa indicação? Porque isso vai permitir que se fiscalize melhor se esse cara realmente é segurado especial, se o imóvel rural dele tem medida de até 4 módulos fiscais. Tá? Letra C. Identificação do trabalhador, com identificação do número de inscrição do trabalhador NIT, que é o mesmo número do PIS. Tá? Que é um número de identificação, um número de inscrição do trabalhador que vem normalmente na carteira de trabalho. Na sua carteira de trabalho você chega lá e dá uma olhadinha, abre, você vai achar lá NIT ou então PIS e vai ter um número. Tem que constar a identificação do trabalhador por esse número. Tá? Até porque pode ser que esse trabalhador depois tenha direito a receber o PIS, né? Que é uma vantagem aí também uma contribuição social. Beleza? Que o trabalhador pode receber dependendo de quanto ele ganha, dependendo de algumas situações. Vocês devem estudar, inclusive, isso em Seguridade Social com a professora Suelen. Tá? E aí, parágrafo 4º, a contratação de trabalhador rural por pequeno prazo só poderá ser realizada por produtor rural pessoa física, proprietário ou não, que explore diretamente a atividade agroeconômica. Quer dizer, aqui nós estamos falando do produtor rural segurado especial. Beleza? Então, tem que ser pessoa física, não dá para ser uma empresa. Ok? Se for empresa, não vai ser trabalhador pequeno prazo. Aí vai ser, sei lá, safrista ou qualquer outra coisa. Na verdade,
se for empresa mesmo, nem rural não vai ser, né? Desculpa. Mas, enfim, teria que ser pessoa física, ok? E aí, como eu disse para vocês, outros tipos de contrato de prazo determinado que a gente tem, em outras leis inclusive, né? Nós temos a aprendizagem, que está na própria CLT, artigo 428 a 433, temos o atleta profissional com lei própria, né? Temos o técnico estrangeiro, que tem um decreto-lei antigo, de 69, que fala sobre ele. Temos os artistas, que tem lei específica também, uma lei de 78. Contrato por obra certa, que é a lei 2.959 de 58, que ainda está vigente. Temos a lei 9.601 de 98, que é uma lei que fala sobre a possibilidade de contratação por tempo determinado mediante acordo ou convenção coletiva, que é uma lei, inclusive, que ela foi muito famosa na época até do Fernando Henrique, né? Você pode ver que ela é de 98, como uma tentativa do Fernando Henrique de tentar fazer alguma coisa para gerar emprego no país. Mas ela não deu muito certo, até porque muitos pontos dela foram julgados inconstitucionais, alguns ainda estão até em debate, mas é uma lei muito controversa. Normalmente eu costumava até falar dessa lei nessa aula, mas é uma lei que não tem hoje repercussão prática nenhuma mais, então eu acabei deixando de lado, porque senão a gente acaba tomando tempo de outros assuntos mais importantes, beleza? Mas ela é uma lei que normalmente os livros vão falar bastante sobre ela. Se tiverem curiosidade, qualquer livro vai trazer para vocês alguns comentários sobre ela. E vocês vão perceber bastante questão controversa com relação à sua constitucionalidade, inclusive. Beleza? Enfim, eram esses os trabalhos de contrato, né, de tempo determinado que eu tinha para falar para vocês. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre as características, né, desses contratos, possibilidade de renovação desses contratos, limitação de tempo desses contratos, né, e o intermitente, é determinado ou indeterminado? Fica aí a dúvida para vocês no próximo vídeo, para ficar curiosidade, não vou dar spoiler, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esses outros assuntos no próximo vídeo. Pessoal, grande abraço, fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.